Leitura do livro Microbiologia de Bloch, capítulo 13, Vírus, viroides e prions. Os vírus são muito pequenos para serem vistos ao microscópio óptico e não se multiplicam fora de suas células hospedeiras. Por isso, embora as doenças causadas por vírus não sejam uma novidade, as partículas virais não puderam ser estudadas até o século XX. Em 1886, o químico holandês Adolf Meyer demonstrou que a doença do mosaico do tabaco era transmissível de uma planta doente para uma planta sadia. Em 1892, em uma tentativa de isolar a causa da DMT, o bacteriologista russo Dmitry filtrou a seiva de plantas doentes em filtros de porcelana construídos para reter bactérias. Ele esperava encontrar o micróbio preso ao filtro. Ao contrário, constatou que o agente infeccioso havia passado através dos diminutos poros do filtro. Quando ele injetou o fluido filtrado em plantas sadias, elas contraíram a doença. A primeira doença humana associada com um agente filtrável foi a febre amarela. Os avanços nas técnicas de biologia molecular nos anos de 1980 e 1990 permitiram a identificação de vários novos vírus, incluindo o vírus da imunodeficiência humana, HIV, e o coronavírus associado à síndrome respiratória aguda severa. O vírus israelense da paralisia aguda tornou-se uma preocupação em 2006, quando dizimou cerca de 90% das abelhas polinizadoras em algumas colmeias norte-americanas. Esse novo vírus foi identificado pela primeira vez em Israel, em 2002, e parece circular nos Estados Unidos desde então. Doenças humanas causadas por esses vírus serão discutidas na parte 4, neste capítulo. Não. Iremos estudar a biologia dos vírus. Características gerais dos vírus. Cerca de 100 anos atrás, os pesquisadores não poderiam imaginar a existência de partículas submicroscópicas, descrevendo então estes agentes infecciosos como fluido contagioso, do latim. Os cientistas começaram a utilizar a palavra vírus, que no latim significa veneno, para descrever estes agentes filtráveis. Todavia, a natureza do vírus permaneceu obscura até 1935, quando Wendell Stanley, um químico norte-americano, isolou o vírus do mosaico do tabaco, tornando possível, pela primeira vez, o desenvolvimento de estudos químicos e estruturais com o vírus purificado. A invenção do microscópio eletrônico, aproximadamente na mesma época, possibilitou sua visualização. A questão de os vírus serem organismos vivos ou não tem uma resposta ambígua. A vida pode ser definida como um conjunto complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em atividade o tempo todo. Como são inertes fora das células vivas, os vírus não são considerados organismos vivos. No entanto, quando um vírus penetra uma célula hospedeira, o ácido nucleico viral torna-se ativo, ocorrendo a multiplicação viral. Sob esse ponto de vista, os vírus estão vivos quando se multiplicam dentro da célula hospedeira. Do ponto de vista clínico, os vírus podem ser considerados vivos por serem capazes de causar infecção e doença, assim como bactérias, fungos e protozoários patogênicos. Dependendo do ponto de vista, um vírus pode ser considerado um agregado
conceptualmente complexo de elementos químicos ou um micro-organismo muito simples. Como então definimos um vírus? Originalmente, os vírus foram diferenciados de outros agentes infecciosos por serem muito pequenos e por serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, requerem células hospedeiras vivas para se multiplicarem. Essas duas propriedades são compartilhadas por determinadas bactérias pequenas, como algumas rickettsias. Os vírus e as bactérias são comparadas na tabela. Sabe-se agora que as características que realmente distinguem os vírus estão relacionadas à sua organização estrutural simples e aos mecanismos de multiplicação. Dessa forma, os vírus são entidades que contêm um único tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA, contém um invólucro proteico que envolve o ácido nucleico. Multiplicam-se no interior de células vivas utilizando a maquinária de síntese celular. Introduzem a síntese de estruturas especializadas na transferência do ácido nucleico viral para outras células. Os vírus possuem poucas ou mesmo nenhuma enzima própria para seu metabolismo. Por exemplo, não possuem enzimas para a síntese proteica e a geração de ATP. Os vírus devem se apossar da maquinária metabólica da célula hospedeira para sua multiplicação. Esse fato é de considerável importância médica para o desenvolvimento de drogas antivirais, pois a maioria das drogas que interferem na multiplicação viral também pode interferir com a fisiologia da célula hospedeira, sendo, por isso, demasiadamente tóxicas para uso clínico. Espectro de hospedeiros. O espectro de hospedeiros de um vírus consiste na variedade de células hospedeiras que o vírus pode infectar. Existem vírus que infectam invertebrados, vertebrados, plantas, protistas, fungos e bactérias. A maioria é capaz de infectar tipos de células de uma única espécie de hospedeiro. Em raras exceções, os vírus cruzam barreiras de espécies, expandindo assim seu espectro de hospedeiros. Os vírus que infectam bactérias são denominados bacteriófagos ou fagos. O espectro de hospedeiros de um vírus é determinado pela exigência viral quanto à sua ligação específica à célula hospedeira e pela disponibilidade de fatores celulares do hospedeiro em potencial necessários para a multiplicação viral. Para que ocorra a infecção da célula hospedeira, a superfície externa do vírus deve interagir quimicamente com receptores específicos presentes na superfície celular. Os dois componentes complementares são unidos por ligações fracas, como ligações de hidrogênio. A combinação de muitos sítios de ligação e receptores resulta em uma forte associação entre a célula hospedeira e o vírus. Para alguns bacteriófagos, o receptor faz parte da parede da célula hospedeira. Em outros casos, faz parte das fímbrias ou dos flagelos. No caso de vírus animais, os receptores estão na membrana plasmática das células hospedeiras. A possibilidade de utilização dos vírus para tratamento de doenças é intrigante por causa de seu estreito espectro de hospedeiros e sua capacidade de matar as células hospedeiras. A ideia de uma
fagoterapia, utilizando bacteriófagos para tratar infecções bacterianas, já existe há cerca de 100 anos. Avanços recentes no entendimento das interações vírus-hospedeiro têm possibilitado novos estudos no campo da fagoterapia. Infecções virais induzidas experimentalmente em pacientes com câncer durante a década de 1920 sugeriram que os vírus podem ter atividades antitumorais. Estes vírus destruidores de tumor ou oncolíticos podem seletivamente infectar e matar células tumorais ou induzir uma resposta imune contra essas células. Alguns vírus infectam de forma natural as células tumorais e outros podem ser modificados geneticamente para infectá-las. Atualmente, vários estudos estão em andamento para determinar o mecanismo de ação dos vírus oncolíticos e a segurança do uso da terapia viral. Tamanho dos vírus. O tamanho viral é determinado com o auxílio da microscópia eletrônica. Vírus diferentes variam consideravelmente em tamanho. Apesar de a maioria deles ser um pouco menor que as bactérias, alguns dos maiores vírus são praticamente do mesmo tamanho de algumas bactérias pequenas. O comprimento dos vírus varia de cerca de 20 a 1000 nanômetros. Influenza cruzando a barreira de espécies. O vírus da gripe, ou influenza tipo A, é encontrado em vários animais diferentes, incluindo porcos, baleias, cavalos e focas. Algumas vezes, o vírus influenza A detectado em uma espécie animal pode cruzar a barreira da espécie e causar doença em outra espécie. Por exemplo, até 1998, somente o subtipo H1N1 era encontrado nas populações de porcos nos Estados Unidos. Em 1998, o subtipo H3N2, proveniente de seres humanos, foi introduzido na população de porcos e causou doença disseminada no rebanho de suínos. Os subtipos diferem por causa de certas proteínas localizadas na superfície do vírus. Existem 16 subtipos diferentes de HA e 9 subtipos diferentes de NA, do vírus influenza tipo A. Como diferentes combinações de proteínas H e N são possíveis? Cada combinação corresponde a um subtipo diferente. Quando falamos de vírus influenza humano, nós referimos àqueles subtipos amplamente disseminados entre seres humanos. Existem somente 3 subtipos conhecidos de vírus influenza humano: H1N1, H1N2 e H3N2. Por que ocorrem tão poucos casos de influenza aviária em humanos? Até o momento, o vírus da influenza aviária não tem causado surtos na população humana, pois a transmissão pessoa não é infectiva. Em quais continentes ocorreram casos de infecção por H5N1 em humanos? No século XX, o surgimento de novos subtipos de influenza A causou 3 pandemias, todas disseminadas ao redor do mundo em um intervalo de 1 ano após terem sido detectadas pela primeira vez. É provável que alguns segmentos de genoma desses subtipos de influenza A tenham se originado das aves. Muitos cientistas acreditam que há
ocorrência de uma próxima pandemia de influenza é apenas uma questão de tempo. Ácido nucleico. Ao contrário das células procarióticas e eucarióticas, nas quais o DNA é sempre o material genético principal. Os vírus podem possuir tanto DNA como RNA, mas nunca ambos. O ácido nucleico dos vírus pode ser de fita simples ou dupla. Assim, existem vírus com DNA de fita dupla, DNA de fita simples, RNA de fita dupla e RNA de fita simples. Dependendo do vírus, o ácido nucleico pode ser linear ou circular. Em alguns vírus, o ácido nucleico é segmentado. A porcentagem de ácido nucleico viral em relação à porcentagem de proteína é de cerca de 1% no caso do vírus influenza e de cerca de 50% para certos bacteriófagos. A quantidade total de ácido nucleico varia de poucos milhares de nucleotídeos até 250 mil nucleotídeos. Capsídeo e envelope. O ácido nucleico dos vírus é protegido por um envoltório proteico chamado de capsídeo. A estrutura do capsídeo é determinada basicamente pelo genoma viral e constitui a maior parte da massa viral, especialmente em partículas pequenas. Cada capsídeo é composto por subunidades proteicas chamadas de capsômeros. Em alguns vírus, as proteínas que compõem os capsômeros são de um único tipo. Em outros, vários tipos de proteínas podem estar presentes. Os capsômeros, em geral, são visíveis nas microfotografias eletrônicas. A organização dos capsômeros é característica para cada tipo de vírus. Em alguns vírus, o capsídeo é coberto por um envelope, que normalmente consiste em uma combinação de lipídios, proteínas e carboidratos. Alguns vírus animais são liberados da célula hospedeira por um processo de extrusão, na qual a partícula é envolvida por uma camada de membrana plasmática celular, que passa a constituir o envelope viral. Em muitos casos, o envelope contém proteínas codificadas pelo genoma viral juntamente com materiais derivados de componentes normais da célula hospedeira. Dependendo do vírus, os envelopes podem ou não apresentar espículas constituídas por complexos carboidrato-proteína que se projetam na superfície do envelope. Alguns vírus se ligam à superfície da célula hospedeira através dessas espículas, que são tão características de muitos vírus que são usadas na sua identificação. A capacidade de determinados vírus, como o vírus da gripe, de agregar eritrócitos está associada à presença das espículas. Esses vírus se ligam aos eritrócitos formando pontes entre eles. A agregação resultante é chamada de hemaglutinação e é a base para vários testes laboratoriais úteis. Os vírus cujos capsídeos não estão cobertos por um envelope são conhecidos como vírus não envelopados. Nesse caso, o capsídeo protege o ácido nucleico viral do ataque das nucleases presentes nos fluidos biológicos e promove a ligação da partícula às células suscetíveis. Quando o hospedeiro é infectado por um vírus, o sistema imune é estimulado a produzir anticorpos. Essa interação entre os anticorpos
do hospedeiro e as proteínas virais inativas, o vírus interrompe a infecção. Entretanto, muitos vírus podem escapar dos anticorpos, pois os genes que codificam as proteínas virais da superfície sofrem mutações. A progenie dos vírus mutantes possui proteínas de superfície alteradas, de forma que não são capazes de reagir com os anticorpos. O vírus da gripe frequentemente sofre alterações em suas espículas, sendo por esta razão que se contrai a gripe mais de uma vez, apesar de termos produzido anticorpos contra um subtipo de vírus da gripe. Este pode sofrer mutações e nos infectar novamente. Morfologia geral. Os vírus podem ser classificados em vários tipos morfológicos com base na arquitetura do capsídeo. A estrutura do capsídeo tem sido elucidada por microscópio eletrônica e uma técnica conhecida como cristalografia de raios X. Vírus helicoidais. Os vírus helicoidais lembram bastões longos, que podem ser rígidos ou flexíveis. O genoma viral está no interior de um capsídeo cilíndrico e oco com estrutura helicoidal. Os vírus que causam raiva e febre hemorrágica são helicoidais. Vírus poliédricos. Muitos vírus animais, vegetais e bacterianos são poliédricos. O capsídeo da maioria dos vírus poliédricos tem a forma de um icosaedro, um poliedro regular com 20 fases triangulares e 12 vértices. Os capsômeros de cada fase formam um triângulo equilátero. O adenovírus é um exemplo de um vírus poliédrico, com a forma de um icosaedro. O poliovírus também é icosaédrico. Vírus envelopados. Como mencionado anteriormente, o capsídeo de alguns vírus é coberto por um envelope. Os vírus envelopados são relativamente esféricos. Os vírus helicoidais e os poliédricos envoltos por um envelope são denominados vírus helicoidais envelopados ou vírus poliédricos envelopados. Vírus complexos. Alguns vírus, particularmente os vírus bacterianos, possuem estruturas complicadas e são denominadas vírus complexos. Um bacteriófago é um exemplo de um vírus complexo. Alguns bacteriófagos possuem capsídeos com estruturas adicionais aderidas. A cabeça contém o genoma viral. Mais adiante neste capítulo serão descritas as funções de outras estruturas, como a bainha, as fibras da cauda, a placa e o pino. Os poxvírus são outro exemplo de vírus complexos que não possuem capsídeos claramente definidos, mas apresentam várias coberturas ao redor do genoma viral. Taxonomia dos vírus. Da mesma maneira que precisamos de categorias taxonômicas para plantas, animais e bactérias, necessitamos de taxonomia viral para nos auxiliar a organizar e entender novos organismos descobertos. A classificação mais antiga dos vírus tem como base a sintomatologia, como a das doenças que afetam o sistema respiratório. Esse sistema é conveniente, mas
não é aceitável cientificamente porque o mesmo vírus pode causar mais de uma doença, dependendo do tecido afetado. Além disso, esse sistema agrupa artificialmente vírus que não infectam seres humanos. O virologista Os virologistas começaram a tratar do problema da taxonomia viral em 1966, com a criação do Comitê Internacional de Taxonomia Viral. Desde então, o CITV tem agrupado os vírus em famílias com base no tipo de ácido nucleico viral, na estratégia de replicação e na morfologia. O sufixo vírus é usado para os gêneros, enquanto as famílias de vírus recebem o sufixo viridae e as ordens o sufixo alis. No uso formal, os nomes das famílias e dos gêneros são usados da seguinte maneira: família Herpesviridae, gênero Simplex vírus, vírus do herpes humano tipo 2. Uma espécie viral compreende um grupo de vírus que compartilham a mesma informação genética e o mesmo nicho ecológico. Epítetos específicos não são utilizados para os vírus. Dessa forma, as espécies virais são designadas por nomes descritivos vulgares, como o vírus da imunodeficiência humana, HIV, e as subespécies são designadas com um número. Isolamento, cultivo e identificação de vírus. O fato de o vírus não poderem se multiplicar fora de uma célula viva complica a detecção, a quantificação e a identificação. Os vírus não se multiplicam em meios de cultura quimicamente sintéticos, devendo estar obrigatoriamente associados a células vivas. As plantas e os animais são de manutenção difícil e dispendiosa, e os vírus patogênicos que se multiplicam somente em primatas superiores ou em hospedeiros humanos trazem complicações adicionais. No entanto, os vírus cujos hospedeiros são as células bacterianas multiplicam-se mais facilmente em culturas bacterianas. Essa é uma razão pela qual a maior parte do nosso conhecimento sobre a multiplicação viral provém do estudo dos bacteriófagos. O cultivo de bacteriófagos em laboratório. Os bacteriófagos podem se multiplicar tanto em culturas bacterianas em meio líquido, em suspensão, quanto em meio sólido. O meio sólido torna possível o uso de método da contagem da placa de Lise para a detecção e a quantificação das partículas virais. Uma amostra de bacteriófagos é misturada com as bactérias em agar fundido. O agar, contendo uma mistura de bacteriófagos e bactérias, é então colocado em uma placa de Petri, contendo uma camada de meio de cultura com agar mais duro. A mistura vírus-bactéria se solidifica formando uma camada com a espessura aproximada de uma célula bacteriana. Cada vírus infecta uma bactéria, se multiplica e libera centenas de novos vírus que infectaram as bactérias adjacentes que, por sua vez, produziram novos vírus. Após vários ciclos de multiplicação viral, todas as bactérias localizadas nas proximidades da infecção inicial são destruídas. Isso leva a uma produção de um determinado número de zonas claras, ou placa de Lise, que são visíveis na monocamada de células bacterianas que crescem na superfície do agar.
Enquanto as placas são formadas, as bactérias de outras regiões da placa de Petri e que não foram infectadas continuam se proliferando rapidamente e produzem áreas de turbidez. Cada placa corresponde, teoricamente, a uma única partícula viral da suspensão original. Dessa forma, a concentração das suspensões virais, medida pelo número de placas formadas, em geral, é dada em unidades formadoras de placas. O cultivo de vírus animais em laboratório. Em laboratório, geralmente são utilizados 3 métodos para o cultivo de vírus animais. Esses métodos envolvem o uso de animais, ovos embrionados e culturas celulares. Em animais vivos, alguns vírus só podem ser cultivados em animais como camundongos, coelhos e cobaias. A maioria dos estudos para avaliar a resposta imune contra infecções virais também é realizada em animais infectados. A inoculação de animais pode ser utilizada como um procedimento diagnóstico para a identificação e o isolamento de um vírus a partir de amostras clínicas. Após ser inoculado com o espécime clínico, o animal é observado quanto ao aparecimento de sinais de doença ou é classificado, sacrificado para que seus tecidos possam ser analisados à procura de partículas virais. Alguns vírus humanos não se multiplicam em animais, ou se multiplicam, mas não causam doença aparente. A falta de modelos animais naturais para o vírus da AIDS tem tornado mais lento o nosso entendimento sobre o processo da doença e tem impedido o teste de drogas que inibam a multiplicação do vírus em vivo. Os chimpanzés podem ser infectados com uma subespécie do HIV, mas, como não apresentam sintomas da doença, não podem ser usados no estudo dos efeitos da multiplicação viral ou no tratamento da doença. Vacinas contra a AIDS estão sendo testadas atualmente em seres humanos, mas a doença evolui de maneira tão lenta que pode demorar anos para se determinar sua eficácia. Em 1986, foi descrita uma AIDS símia, uma doença da imunodeficiência em macacos verdes, seguida da descrição, em 1987, de uma AIDS felina, uma doença da imunodeficiência em gatos domésticos. Essas doenças são causadas por lentivírus aproximadamente relacionados ao HIV, que se desenvolvem em poucos meses, constituindo assim um modelo para se estudar a multiplicação viral em diferentes tecidos. Em 1990, foi desenvolvido um método para a inoculação de camundongos com o HIV, que consiste no uso de camundongos imunodeficientes insertados para a produção de células T e gama-globulina humanas. Os camundongos constituem um modelo confiável para o estudo da replicação viral, embora não seja um modelo adequado para o desenvolvimento de vacinas. Em ovos embrionados. Para vírus capazes de se multiplicar em ovos embrionados, essa é uma forma de hospedeiro conveniente e não dispendiosa para o cultivo de muitos vírus animais. Uma perfuração é feita na casca do ovo embrionado e uma suspensão viral ou uma suspensão de tecido suspeito de conter vírus injetada no fluido presente no interior do ovo. O ovo contém várias membranas e os vírus também podem ser injetados próximos da membrana mais adequada à sua multiplicação.
A multiplicação viral se manifesta pela morte do embrião, por danos às células embrionárias ou pela formação de lesões típicas nas membranas. Esse método já foi um dos mais utilizados para o isolamento e a multiplicação viral, sendo ainda usado na produção de vírus para algumas vacinas. É por isso que poderão nos perguntar, antes de sermos vacinados, se somos alérgicos a ovo, pois proteínas do ovo podem estar presentes nessas preparações de vacinas. Em culturas de células. As culturas de células têm substituído os ovos embrionados como meio de cultivo preferido para muitos vírus. As culturas de células consistem em células que se dividem em meio de cultura em laboratório. É mais conveniente trabalhar com cultivos celulares do que com animais ou ovos embrionados, pois, em geral, os cultivos constituem coleções mais homogêneas de células e podem ser propagados e manipulados da mesma forma que as culturas bacterianas. A obtenção de uma linhagem celular é iniciada com o tratamento enzimático de fragmentos do tecido animal para a separação das células. As células isoladas são suspensas em uma solução com pressão osmótica, nutrientes e fatores de crescimento necessários ao seu desenvolvimento. As células normais tendem a aderir ao recipiente de plástico ou vidro e se reproduzem formando uma monocamada. A infecção viral dessa monocamada muitas vezes causa a sua destruição à medida que os vírus se multiplicam. Essa destruição celular é denominada efeito citopático. OESP pode ser detectado e quantificado da mesma forma que as placas de Lise produzidas por bacteriófagos em monocamadas de bactéria, sendo informado como UFP-ml. Os vírus podem se multiplicar em células de linhagem primária ou contínua. As células de linhagem primária, derivadas de fragmentos de tecidos, tendem a morrer após poucas gerações. Determinadas linhagens celulares, denominadas linhagens diploides, derivadas de embriões humanos, podem manter-se por cerca de 100 gerações e são amplamente utilizadas para a multiplicação de vírus que requerem hospedeiros humanos. Linhagens como essas são utilizadas para o cultivo do vírus da rainha na produção de uma vacina antirrábica, chamada de vacina humana diploide. As células de linhagem contínua são utilizadas na multiplicação rotineira de vírus em laboratório. São células transformadas, aquelas que podem ser mantidas por um número indefinido de gerações, sendo às vezes chamadas de linhagens imortais. Uma dessas linhagens, a célula ela foi isolada do câncer de uma mulher, falecida em 1951. Após anos de cultivo em laboratório, muitas dessas linhagens perderam quase todas as suas características originais, mas essas alterações não interferiram no seu uso para a multiplicação viral. Apesar do sucesso do cultivo celular no isolamento e na multiplicação dos vírus, ainda existem alguns vírus que nunca puderam ser cultivados com sucesso por meio desse método. A ideia do cultivo celular data do final do século XIX, mas só se tornou uma técnica laboratorial após o desenvolvimento dos antibióticos nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial. O principal problema relacionado com o cultivo celular
é que as células devem ser mantidas livres de contaminação microbiana. A manutenção de linhagens celulares requer pessoal treinado, com experiência considerável e trabalhando em tempo integral. Devido a essas dificuldades, a maioria dos laboratórios hospitalares e muitos laboratórios de saúde pública não isolam nem identificam os vírus. Em vez disso, as amostras são enviadas para laboratórios de referência especializados nessas funções. Identificação viral. A identificação de um isolado viral não é tarefa fácil. Para começar, os vírus só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio eletrônico. Os métodos sorológicos, como o Western, são os métodos de identificação mais comumente utilizados. Nesses testes, o vírus é detectado e identificado por sua reação com anticorpos. Os anticorpos serão discutidos com detalhes no capítulo 17. E alguns testes imunológicos para identificação viral. A observação dos efeitos citopáticos, descrita no capítulo 15, também é útil para a identificação dos vírus. Os virologistas podem identificar e caracterizar os vírus por métodos moleculares modernos, como o uso de poliformismos de tamanho de fragmentos de restrição e da reação em cadeia da polimerase. Multiplicação viral. O ácido nucleico de um vírus contém somente uma pequena quantidade dos genes necessários para a síntese de novos vírus. Entre eles estão os genes que codificam os componentes estruturais do vírus, como as proteínas do capsídeo, e os genes que codificam algumas enzimas utilizadas no ciclo de multiplicação viral. Essas enzimas são sintetizadas e funcionam somente quando o vírus está dentro da célula hospedeira. As enzimas virais são quase que exclusivamente envolvidas na replicação e no processamento do ácido nucleico viral. As enzimas necessárias para a síntese de proteínas, os ribossomos, o tRNA e a produção de energia são fornecidos pela célula hospedeira e são usados na síntese de proteínas virais, incluindo enzimas virais. Embora os menores vírus não envelopados não contenham nenhuma enzima, os vírus maiores podem possuir uma ou mais enzimas que auxiliam no processo de penetração do vírus na célula hospedeira ou na replicação do ácido nucleico viral. Assim, para que um vírus se multiplique, ele precisa invadir a célula hospedeira e assumir o comando da sua maquinária metabólica. Um único vírus pode dar origem, em uma única célula hospedeira, e algumas ou mesmo milhares de partículas virais iguais. Esse processo pode alterar drasticamente a célula hospedeira, podendo causar sua morte. Em algumas infecções virais, a célula sobrevive e continua a produzir vírus indefinitivamente. A multiplicação dos vírus pode ser demonstrada com uma curva de ciclo único. Os dados podem ser obtidos por infecção de todas as células de uma cultura e posterior teste do meio de cultura e das células quanto à presença de vírus, proteínas e ácidos nucleicos virais. Multiplicação de bacteriófagos. Embora a maneira pela qual o vírus penetra e é liberado da célula hospedeira
possa variar, um mecanismo básico de multiplicação viral é similar para todos os vírus. Os bacteriófagos podem se multiplicar por dois mecanismos alternativos: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico termina com a lise e a morte da célula hospedeira, enquanto no ciclo lisogênico a célula hospedeira permanece viva. Visto que os bacteriófagos T. pares são os mais estudados, descreveremos sua multiplicação em seu hospedeiro, E. coli, como um exemplo de ciclo lítico. Bacteriófagos T. pares, o ciclo lítico. Os vírus dos bacteriófagos T. pares são grandes, complexos e não envelopados com uma estrutura característica de cabeça e cauda mostrada na figura. O tamanho de seu DNA corresponde a apenas cerca de 6% do DNA de uma bactéria E. coli, ainda que esse DNA seja suficiente para codificar mais de 100 genes. O ciclo de multiplicação desses vírus, assim como o de todos os outros vírus, ocorre em 5 etapas distintas: adsorção, penetração, síntese, maturação e liberação. Absorção. Após uma colisão ao acaso entre as partículas do fago e as bactérias, a adsorção ou ancoragem ocorre. Durante esse processo, um sítio de adsorção do vírus se liga ao sítio do receptor complementar na parede da célula bacteriana. Essa ligação consiste em uma interação química, na qual se formam ligações fracas entre o sítio de adsorção e o receptor celular. Os bacteriófagos T. pares possuem fibras na extremidade da cauda que servem como sítios de adsorção. Os receptores complementares estão na parede da célula bacteriana. Penetração. Após a adsorção, os bacteriófagos T. pares injetam seu DNA dentro da bactéria. Para isso, a cauda do bacteriófago libera uma enzima, a lisozima, que destrói uma porção da parede celular bacteriana. Durante o processo de penetração, a bainha da cauda do fago se contrai e o centro da cauda atravessa a parede da célula bacteriana. Quando o centro alcança a membrana plasmática, o DNA da cabeça do fago penetra na bactéria, passando através do lúmen da cauda e da membrana plasmática. O cápside permanece do lado de fora da célula bacteriana. Portanto, a partícula do fago funciona como uma seringa hipodérmica, injetando o DNA dentro da célula bacteriana. Biossíntese. Assim que o DNA da bacteriófago alcança o citoplasma da célula hospedeira, ocorre a biossíntese do ácido nucleico e das proteínas virais. A síntese proteica do hospedeiro é interrompida pela degradação do seu DNA, induzida pelo vírus, pela ação de proteínas virais que interferem com a transcrição ou pela inibição da tradução. Inicialmente, o fago utiliza várias enzimas e os nucleotídeos da célula hospedeira para sintetizar cópias do seu DNA. Logo a seguir tem início a biossíntese das proteínas virais. Todo o RNA transcrito na célula corresponde a mRNA transcrito a partir do DNA do fago para a síntese de enzimas virais e das proteínas do cápside viral. Os ribossomos, as enzimas e os aminoácidos da célula hospedeira são usados na tradução. Durante o ciclo de multiplicação do fago,
controles gênicos regulam a transcrição de regiões diferentes do DNA. Por exemplo, mensagens precoces são traduzidas em proteínas virais precoces, que são as enzimas usadas na síntese do DNA do fago. Da mesma forma, mensagens tardias são traduzidas em proteínas tardias, utilizadas na síntese do capsídeo viral. Por um período de vários minutos após a infecção, fagos completos não são encontrados na célula hospedeira. Somente componentes isolados, DNA e proteína, podem ser detectados nesse período da multiplicação viral, no qual vírions completos e infectivos ainda não estão formados. É denominado período de eclipse. Maturação. A próxima sequência de eventos consiste na maturação. Durante esse processo, vírions completos são formados a partir do DNA e dos capsídeos. Os componentes virais se organizam espontaneamente, formando a partícula viral e eliminando a necessidade de muitos genes não estruturais e de outros produtos gênicos. As cabeças e as caudas dos fagos são montadas separadamente a partir de subunidades de proteínas. A cabeça recebe o DNA viral e se liga à cauda. Liberação. O estágio final da multiplicação viral é a liberação dos vírions da célula hospedeira. O termo lise geralmente é utilizado para essa etapa da multiplicação dos fagos T-pares, pois, nesse caso, a membrana citoplasmática é rompida. A lisozima codifica por um gene viral. É sintetizada dentro da célula. Essa enzima destrói a parede celular bacteriana, liberando os novos bacteriófagos produzidos. Os fagos liberados infectam outras células suscetíveis vizinhas. E o ciclo de multiplicação viral é repetido dentro dessas células. Bacteriófago lambda, o ciclo lisogênico. Em contraste ao bacteriófagos T-pares, alguns vírus não causam lise e morte celular quando se multiplicam na célula hospedeira. Esses fagos lisogênicos podem induzir um ciclo lítico, entretanto são capazes de incorporar seu DNA ao DNA da célula hospedeira para iniciar um ciclo lisogênico. Na lisogênia, o fago permanece latente. As células bacterianas hospedeiras são conhecidas como células lisogênicas. Utilizaremos o exemplo da bacteriofago, um fago lisogênico bem estudado, como exemplo de ciclo lisogênico. Após a penetração em uma célula de E. coli, o DNA do fago, originalmente linear, forma um círculo. Esse círculo pode se multiplicar e ser transcrito, levando à produção de novos fagos e à lise celular. Alternativamente, o círculo pode se recombinar com o DNA bacteriano circular e se tornar parte dele. O DNA do fago inserido na célula passa a ser chamado de prófago. A maioria dos genes do prófago é reprimida por duas proteínas repressoras codificadas pelo genoma do prófago. Esses repressores ligam-se aos operadores e interrompem a transcrição de todos os outros genes do fago. Dessa maneira, os genes do fago que poderiam direcionar a síntese e a liberação de novos vírions são desligados da mesma forma que são desligados os genes de E. coli, comandados pelo operon LAC, quando ligado ao repressor LAC. Sempre que a maquinária celular replicar o cromossomo bacteriano,
O DNA do prófago também será replicado. O prófago permanece latente na progênie celular. Entretanto, um evento espontâneo raro ou mesmo a ação da luz UV ou de determinadas substâncias químicas pode levar à excisão do DNA do prófago e ao início do ciclo lítico. A lisogênia apresenta três consequências importantes. Em primeiro lugar, as células lisogênicas são imunes à reinfecção pelo mesmo fago. A segunda consequência é que as células hospedeiras podem exibir novas propriedades, o que é conhecido como conversão. Por exemplo, a bactéria Conibacterium, que causa a difteria, é um patógeno cujas características promotoras da doença são relacionadas à síntese de uma toxina. Essa bactéria só pode produzir toxina quando possui um fago temperado, pois o gene que codifica para a toxina está no prófago. Em um outro exemplo, somente os estreptococos que carregam um fago lisogênico ou temperado são capazes de produzir a toxina relacionada com a síndrome do choque tóxico. A toxina produzida pelo Clostridium botulinum, a bactéria que causa botulismo, é codificada por um gene de prófago, assim como a toxina Shiga, que é produzida por cepas patogênicas de E. coli. A terceira consequência da lisogênia é que ela torna possível a transdução especializada. Qualquer gene bacteriano pode ser transferido por esse processo, porque o cromossomo do hospedeiro está fragmentado em pedaços que podem ser empacotados em um cápside de fago. Entretanto, na transdução especializada, somente determinados genes bacterianos podem ser transferidos. A transdução especializada é medida por um fago lisogênico que empacota o DNA bacteriano junto com seu próprio DNA no mesmo cápside. Quando um prófago é excitado do cromossomo bacteriano, genes adjacentes de ambos os lados podem permanecer ligados ao DNA do fago. O bacteriófago carrega de seu hospedeiro galactose positivo, o gene GAL, responsável pela fermentação de galactose. O fago transfere esse gene para uma célula galactose negativa, tornando a galactose positiva. Certos vírus animais podem sofrer processos muito semelhantes à lisogênia. Os vírus animais que permanecem latentes por longos períodos dentro das células, sem se multiplicarem ou sem causarem doenças, podem estar inseridos no cromossomo da célula hospedeira ou permanecer separados, mas este em um estado reprimido. Vírus que causam câncer também podem estar latentes, como será discutido mais adiante neste capítulo. Multiplicação de vírus animais. A multiplicação dos vírus animais segue o padrão básico da multiplicação dos bacteriófagos, mas com várias diferenças resumidas na tabela. Os vírus animais diferem dos fagos no seu mecanismo de penetração dentro da célula hospedeira. Além de uma vez dentro da célula, a síntese e a montagem de novos componentes virais são ligeiramente diferentes, em partes devido às diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas. Os vírus animais possuem determinados tipos de enzimas que não são encontrados nos fagos. Finalmente, os vírus animais e os fagos diferem quanto aos mecanismos de manutenção e liberação e quanto aos efeitos de sua multiplicação na célula hospedeira.
Na discussão que se segue sobre a multiplicação de vírus animais, consideraremos os processos comuns aos vírus de DNA e de RNA. Esses processos são a distorção, penetração, desnudamento e liberação. Examinaremos também as diferenças entre os vírus com relação aos processos de biossíntese. A distorção. Como os bacteriófagos, os vírus animais possuem sítios de adsorção que se ligam a sítios receptores na superfície da célula hospedeira. Os receptores das células animais são proteínas e glicoproteínas da membrana plasmática. Os vírus animais não possuem apêndices, como as fibras da cauda de alguns bacteriófagos. Nos vírus animais, os sítios de ligação estão distribuídos por toda a superfície da partícula viral. Esses sítios variam de acordo com os diferentes grupos de vírus. Dos adenovírus, que são vírus icossaédricos, são pequenas fibras nos vértices de icossaedro. A maioria dos vírus envelopados, como o vírus influenza, os sítios de adsorção são espículas localizadas na superfície do envelope. Logo que uma espícula se liga ao receptor da célula hospedeira, sítios receptores adicionais migram em direção ao vírus. A ligação de muitos sítios completa o processo de adsorção. Os sítios receptores são características genéticas do hospedeiro. Consequentemente, o receptor para um determinado vírus pode variar de pessoa para pessoa. Isso pode explicar as diferenças individuais na suscetibilidade a um vírus em particular. Por exemplo, pessoas que não possuem receptor celular para o parvovírus B19 são naturalmente resistentes à infecção e não desenvolvem a quinta doença causada por esse vírus. O entendimento da natureza do processo de adsorção pode levar ao desenvolvimento de drogas que previnam as infecções virais, anticorpos monoclonais, que se ligam aos sítios de adsorção dos vírus ou a receptores celulares poderão, em breve, ser usados no tratamento de algumas infecções virais. Penetração. Após a adsorção, ocorre a penetração. Nas células eucarióticas, os vírus penetram pelo processo de pinocitose, que é um processo celular ativo através do qual nutrientes e outras moléculas entram na célula. A membrana plasmática celular está constantemente sofrendo invaginações para formar vesículas. Essas vesículas contêm elementos originados do exterior da célula e que são levados para o seu interior para serem digeridos. Se o vírus se liga a uma evaginação da membrana plasmática de uma célula hospedeira, em potencial, esta envolverá o vírus, formando uma vesícula. Os vírus envelopados podem penetrar no interior da célula por um processo alternativo denominado fusão, no qual o envelope viral se funde com a membrana plasmática e libera o cápside. Desnudamento. Durante o período de eclipse da infecção viral, os vírus são desmontados e não são observadas partículas virais dentro da célula. O desnudamento consiste na separação do ácido nucleico viral de seu envoltório proteico. Uma vez que o vírus está dentro de uma vesícula endocítica, o cápside é dirigido quando a célula tenta digerir o conteúdo vesicular. Nos vírus não envelopados, o cápside pode ser liberado dentro do citoplasma da célula hospedeira.
Esse processo varia de acordo com o tipo de vírus. Alguns vírus animais incluem o processo de desnudamento por ação em enzima lisossomais da célula hospedeira. Essas enzimas degradam o capsídeo viral. O desnudamento dos poxvírus é concluído por uma enzima específica codificada pelo genoma viral e sintetizada imediatamente após a infecção. Em outros vírus, o desnudamento parece envolver exclusivamente enzimas do citoplasma da célula hospedeira. Pelo menos para um vírus, o poliovírus, desnudamento começa enquanto o vírus ainda está ancorado à membrana plasmática da célula hospedeira. A biossíntese dos vírus de DNA. Geralmente, os vírus de DNA replicam seu genoma no núcleo da célula hospedeira usando enzimas virais e sintetizam as proteínas do capsídeo e outras proteínas no citoplasma, usando enzimas do hospedeiro. As proteínas migram, então, para o núcleo e são reunidas com o DNA recém-sintetizado para formar os novos vírus. Os vírus são transportados pelo retículo endoplasmático para a membrana da célula hospedeira e são liberados. Os herpesvírus, os papovírus e os adenovírus e os hepadinavírus seguem esse padrão de biossíntese. Os poxvírus são uma exceção, pois todos os seus componentes são sintetizados no citoplasma. Após a adsorção, a penetração e o desnudamento, o DNA viral é ligado no núcleo da célula hospedeira. A seguir, ocorre a transcrição de uma porção do DNA viral que codifica os genes precoces, seguida da sua tradução. Os produtos desses genes são enzimas requeridas para a multiplicação do DNA viral. Na maioria dos vírus de DNA, a transcrição precoce é realizada pela transcriptase do hospedeiro. Os poxvírus, no entanto, possuem sua própria transcriptase. Algum tempo após o início da replicação do DNA, ocorre a transcrição e a tradução dos genes. As proteínas tardias incluem as proteínas do capsídeo e outras proteínas estruturais. Isso leva à síntese das proteínas do capsídeo que ocorre no citoplasma da célula hospedeira. Após a migração das proteínas do capsídeo para o núcleo celular, ocorre a maturação. O DNA viral e as proteínas do capsídeo se montam para formar os vírus completos. Os vírus completos são, então, liberados da célula hospedeira. Alguns vírus que possuem genoma de DNA são descritos a seguir. Adenoviridae, nomeados com referência às adenoides, local de onde foram isoladas pela primeira vez. Os adenovírus causam doenças respiratórias agudas, ou resfriado comum. Poxviridae. Todas as doenças causadas pelos poxvírus, entre elas a varíola humana e a varíola bovina, apresentam lesões cutâneas. A palavra pox se refere a lesões pustulares. A multiplicação viral é iniciada pela transcriptase viral. Os componentes virais são sintetizados e montados no citoplasma da célula hospedeira. Herpesviridae. São conhecidos aproximadamente 100 tipos de herpesvírus. São assim denominadas por causa do aspecto disseminado das úlceras do herpes labial entre as espécies do herpesvírus humanos. Dilma herpesvírus.
estão as que causam herpes labial. Gênero roseolovírus, que causa a roseola. OHHV7, que infecta principalmente crianças, causando um exantema semelhante ao sarampo. E o HHV8, que é associado ao sarcoma de Kaposi, principalmente em pacientes com AIDS. Papoviridae. Os papovavírus têm seu nome derivado de papilomas ou verrugas, poliomas e vacuolização citoplasmáticos reproduzidos por alguns desses vírus. As verrugas são causadas por membros do gênero papilomavírus. Algumas espécies de gênero papilomavírus são capazes de transformar células e causar câncer. Hepadinaviridae. Os hepadinavírus são assim designados por serem capazes de causar hepatite e por conterem DNA. O único gênero dessa família causa a hepatite B. Os hepadinavírus diferem de outros vírus de DNA pelo fato de sintetizarem o seu DNA a partir de RNA, usando a transcriptase reversa viral. Essa enzima é discutida mais adiante, justamente com os retrovírus, outra família que possui a transcriptase reversa. A biossíntese dos vírus de RNA. Os vírus de RNA multiplicam-se essencialmente da mesma forma que os vírus de DNA, exceto que os vários grupos de vírus de RNA utilizam diferentes mecanismos de síntese de mRNA. Embora os detalhes desses mecanismos estejam fora do objetivo desse texto, os ciclos de multiplicação de 4 tipos de vírus de RNA serão descritos com um propósito comparativo. Os vírus de RNA se multiplicam no citoplasma da célula hospedeira. As principais diferenças entre os processos de multiplicação desses vírus residem na forma como o mRNA e o RNA viral são produzidos. Após a síntese do RNA e das proteínas virais, o processo de maturação ocorre de maneira similar a todos os outros vírus animais, como será discutido resumidamente. Picornaviridae. Os picornáviros, como os polióviros, são vírus de RNA de fita simples. São os menores vírus conhecidos. O prefixo pico mais RNA dá o nome a esses vírus. O RNA do vírus é identificado como fita senso ou fita positiva, porque pode funcionar como mRNA após a adsorção, a penetração e o deslutamento. A fita simples do RNA viral é traduzida em duas proteínas principais que inibem a síntese de RNA e das proteínas da célula hospedeira e sintetizam uma enzima chamada RNA polimerase, dependente de RNA. Essa nova fita, denominada fita antissenso, serve como molde para a produção de fitas positivas adicionais. As fitas positivas podem servir como mRNA para a tradução das proteínas do capsídeo, podem se incorporar a elas para formar novos vírus, ou podem servir como molde para a continuação da multiplicação do RNA viral. O processo de maturação ocorre após a síntese do RNA viral e das proteínas virais. Togaviridae. Os togavírus, entre os quais se inclui o
Os alfavírus e os arbovírus, que são vírus transmitidos por artrópodes, também contêm RNA de fitas simples positivas. Os togavírus são vírus envelopados e seu nome deriva da palavra latina toga, que significa cobertura. Lembre-se de que esses não são os únicos vírus envelopados. Após a síntese de uma fita de RNA negativa a partir de uma fita de RNA positiva, dois tipos de mRNA são sintetizados a partir da fita negativa. Um tipo de mRNA consiste de uma fita curta que codifica as proteínas do envelope. O outro tipo é uma fita mais longa que serve como mRNA para a tradução das proteínas do capsídeo e é incorporada ao capsídeo. Rabidoviridae. Os rabidovírus, como os vírus da raiva, geralmente possuem a forma de um projétil. Rábido deriva do grego e significa bastão, o que na verdade não corresponde a uma descrição precisa da sua morfologia. Eles contêm uma fita simples negativa de RNA. Eles também contêm uma RNA polimerase dependente de RNA que usa a fita negativa como molde para a síntese de fitas positivas. As fitas positivas servirão como mRNA e como molde para a síntese de novas moléculas de RNA viral. Reoviridae. Os reovírus foram assim denominados de acordo com os ambientes em que foram encontrados. Os sistemas respiratório e entérico dos seres humanos, quando foram descobertos, não foram associados a nenhuma doença, sendo considerados vírus órfãos. Atualmente são conhecidos 3 sorotipos capazes de causar infecções nos tratos respiratório e intestinal. O capsídeo, contendo o RNA de fita dupla, é digerido após a penetração da célula hospedeira. O mRNA viral é produzido no citoplasma, onde é utilizado para sintetizar novas proteínas virais. Uma das proteínas virais recém-sintetizada atua como uma RNA polímerase dependente de RNA para a produção de novas fitas negativas de RNA. As fitas positivas e negativas de mRNA formam uma fita dupla, que serão então envolta pelo capsídeo. Retroviridae. Muitos retrovírus infectam vertebrados. O gênero dos retrovírus, os lentivírus, inclui as subespécies HIV-1 e HIV-2, que causam a AIDS. Os retrovírus que causam câncer serão discutidos mais adiante neste capítulo. Rotas de multiplicação usadas por vários vírus contendo RNA. Após o desnudamento, os vírus de ssRNA com genoma de fita positiva são capazes de sintetizar proteínas de sua fita positiva. Usando a fita positiva como molde, eles transcrevem fitas negativas para produzir fitas positivas adicionais, que servem como mRNA e são incorporadas dentro do capsídeo como genoma viral. Os vírus de ssRNA com genoma de fita negativa devem transcrever uma fita positiva para servir como mRNA antes do início da síntese das proteínas virais. O mRNA transcreve fitas negativas adicionais para serem incorporadas ao capsídeo viral. Os vírus ssRNA, assim como os vírus dsRNA, devem usar o mRNA
para codificar suas proteínas, inclusive as proteínas do cápside. Transcriptase reversa, que utiliza o RNA viral como molde para a síntese de um DNA de fita dupla complementar. Essa enzima também degrada o RNA viral original. O nome retrovírus deriva das letras iniciais de transcriptase reversa. O DNA viral é então integrado ao cromossomo da célula hospedeira como um provírus, diferente do prófago. O provírus nunca é removido do cromossomo. Na forma de provírus, o HIV é protegido do sistema imune do hospedeiro e de drogas antivirais. Algumas vezes o provírus simplesmente permanece em estado latente e se replica somente quando o DNA da célula hospedeira é replicado. Em outros casos, o provírus é expresso e produz novos vírus, que podem infectar células adjacentes. Agentes mutagênicos, como a radiação gama, podem induzir a expressão de um provírus. O provírus também pode, no caso dos retrovírus oncogênicos, converter a célula hospedeira em uma célula tumoral. Os possíveis mecanismos para esse fenômeno serão discutidos mais adiante. Maturação e liberação. A montagem do cápside proteico constitui o primeiro passo no processo de maturação viral. Essa montagem geral é um processo espontâneo. Os cápsides de muitos vírus animais são envoltos por um envelope formado de proteínas, lipídios e carboidratos, conforme mencionado anteriormente. Exemplos incluem os ortomixovírus e os paramixovírus. As proteínas do envelope são codificadas por genes virais e são incorporadas na membrana plasmática da célula hospedeira. Os lipídios e os carboidratos são sintetizados pelas células e estão presentes na membrana plasmática. Quando o vírus deixa a célula por um processo denominado brotamento, o cápside viral adquire um envelope. Após a sequência de adsorção, penetração, desnudamento e biossíntese do ácido nucleico e das proteínas virais, o cápside montado brota, empurrando a membrana plasmática. Como resultado, uma parte da membrana, que agora é o envelope, se adere ao vírus. Essa extração do vírus de uma célula hospedeira é um dos métodos de liberação. O brotamento não mata a célula hospedeira imediatamente e, em alguns casos, a célula sobrevive. Os vírus não envelopados são liberados por meio de rupturas na membrana plasmática. Ao contrário do brotamento, esse tipo de liberação geralmente resulta na morte da célula hospedeira. Vírus e câncer. Sabe-se hoje que muitos tipos de câncer são causados por vírus. As pesquisas em biologia molecular mostram que os mecanismos da doença são semelhantes, mesmo quando um vírus não causa o câncer. A relação entre câncer e vírus foi inicialmente demonstrada em 1908, quando os virologistas William Mar Ellerman e Olaf Benck, trabalhando na Dinamarca, tentaram isolar o vírus causado da leucemia aviária. Eles descobriram que a leucemia podia ser transmitida para aves sadias por meio de filtrados livres de células que continham vírus. 3 anos depois, Peyton Rose, trabalhando no Instituto Rockefeller em Nova York, descobriu que um sarcoma de galinhas podia ser transmitido de maneira similar aos adenocarcinomas induzidos por vírus. Foram descobertos em 1936 em camundongos. Nessa época, foi claramente demonstrado que tumores de glândula mamária de camundongos eram transmitidos das mães para as
crias através do leite materno. Um vírus capaz de causar câncer em seres humanos foi descoberto e isolado em 1972 pela bacteriologista norte-americana Sarah Sturt. A origem viral do câncer pode muitas vezes não ser reconhecida por várias razões. Primeiro, a maioria das partículas de alguns vírus é infectiva, mas não causa câncer. Segundo, o câncer pode se desenvolver somente muito tempo após a infecção viral. Terceiro, o câncer não parece ser contagioso. Como ocorre em muitas doenças virais, transformação de células normais em células tumorais. Quase tudo o que pode alterar o material genético de uma célula eucariótica tem o potencial de transformar uma célula normal em uma célula cancerosa. Essas alterações que causam câncer afetam partes do genoma chamadas de oncogenes. Os oncogenes foram identificados pela primeira vez em vírus causadores de câncer e foram considerados parte do genoma viral normal. No entanto, os microbiologistas norte-americanos Michel e Harold receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 1989 por terem provado que os genes indutores de câncer transmitidos pelos vírus são, na verdade, derivados de células animais. Bishop e Verbus mostraram que o gene SRC causador de câncer, encontrado no vírus sarcoma avário, é derivado de uma parte normal do genoma das galinhas. Os oncogenes podem ser ativados para um funcionamento normal por uma variedade de agentes, incluindo químicos, mutagênicos, radiação de alta energia e vírus. Os vírus capazes de induzir tumores em animais são chamados de vírus oncogênicos ou oncovírus. Sabe-se que aproximadamente 10% dos casos de câncer são causados por vírus. Uma característica marcante de todos os vírus oncogênicos é que seu material genético se integra ao DNA da célula hospedeira, replicando juntamente com os cromossomos celulares. Esse mecanismo é semelhante ao fenômeno da lisogenia das bactérias, podendo alterar da mesma maneira as características da célula hospedeira. As células tumorais sofrem transformação, adquirem propriedades que são distintas daquelas das células não infectadas ou daquelas infectadas, mas que não formam tumores. Após serem transformadas pelos vírus, algumas células tumorais passaram a expressar o antígeno vírus específico chamado de antígeno de transplante tumor específico em sua superfície e também no núcleo chamado de antígeno T. As células transformadas tendem a ser menos arredondadas do que as células normais e tendem a exibir determinadas anormalidades cromossômicas, como o número anormal de cromossomos e cromossomos fragmentados. Vírus de DNA oncogênicos. Os vírus oncogênicos fazem parte de inúmeras famílias de vírus com adenoma DNA. Essas famílias incluem Adenoviridae, Hesperviridae, Poxviridae, Papoviridae e Herpaginaviridie. Entre os
papilomavírus ou papilomavírus causa câncer uterino. Quase todos os casos de câncer cervical são causados pelo papilomavírus humano. O HPV-16 é responsável por cerca de metade de todos os casos de câncer cervical. Uma vacina contra 4 HPVs, incluindo o HPV-16, é recomendada para crianças de 11 a 12 anos de idade. O vírus Epstein-Barr foi isolado em 1964 por Michael e Yvonne a partir de células de linfoma de Burkitt. O potencial cancerígeno desse vírus foi observado acidentalmente em 1985, quando um garoto chamado David recebeu um transplante de medula óssea. Alguns meses depois do transplante, David morreu de câncer. Uma autópsia revelou que o vírus havia sido inadvertidamente introduzido no garoto junto com o material do transplante da medula. Um outro vírus de genoma DNA que causa câncer é o vírus da hepatite B. Muitos estudos realizados em animais claramente indicam a participação desse vírus no câncer de fígado. Um estudo com seres humanos demonstrou que quase todas as pessoas que desenvolvem câncer de fígado tiveram infecções prévias por HBV. Vírus de RNA oncogênicos. Somente os oncovírus da família Retroviridae causam câncer. Os vírus leucemia de células T humanas são retrovírus que causam linfoma e leucemia de células T em seres humanos adultos. Os vírus sarcoma felino, aviário e murino, bem como os vírus de tumor de mama e camundongos, também são retrovírus. Um outro retrovírus, o vírus da leucemia felina, causa leucemia em gatos e é transmissível entre eles. Não existe nenhum teste para a detecção do vírus ao soro dos gatos. A capacidade dos retrovírus em induzir tumores está relacionado com a produção de transcriptase reversa pelo mecanismo descrito anteriormente. O provírus é uma molécula de DNA de fita dupla sintetizada a partir do RNA viral. Se torna integrado ao DNA da célula hospedeira. Com isso, um novo material genético é introduzido no genoma do hospedeiro e esta é a razão principal pela qual o retrovírus contribui para o câncer. Alguns retrovírus possuem oncogenes. Outros possuem promotores que ativam oncogenes ou outros fatores causadores do câncer. Infecções virais latentes. Um vírus pode permanecer em equilíbrio com o hospedeiro por um longo período, geralmente anos, sem causar doença. Os vírus oncogênicos são exemplos de tais infecções latentes. Todos os herpesvírus humanos podem permanecer nas células hospedeiras por toda a vida do indivíduo, quando os herpesvírus são reativados por imunossupressão. A infecção resultante pode ser fatal. Um exemplo clássico de infecção latente é a infecção de pele causada pelo herpes labial. Esse vírus habita as células nervosas do hospedeiro, mas só causa danos quando for ativo por um estímulo como febre ou queimaduras de sol. Daí o termo em inglês fever bluster, úlcera fébrile. Em alguns indivíduos, os vírus são produzidos, mas os sintomas nunca aparecem. Embora uma grande proporção da população humana possua o vírus que causa herpes labial, somente 10 a 15% dessa população apresenta a doença. Os vírus causadores de algumas infecções latentes existem em estado lisogênico dentro das células hospedeiras. Os vírus de catapora também podem existir em estado latente. A catapora é uma doença de pele, geralmente constituída na infância. Os vírus chegam à pele através do sangue. A partir do sangue podem atingir os nervos onde permanecem latentes. Mudanças na resposta imune podem mais tarde ativar os vírus latentes, levando ao desenvolvimento do herpes zoster. Os edemas causados pelo herpes zoster aparecem na pele longo do nervo em que o vírus latente, os herpes zoster, ocorre em 10 a 20% das pessoas que tiverem varicela. Infecções virais persistentes.
Uma infecção viral persistente ou crônica ocorre gradualmente em um longo período. Tipicamente, as infecções virais persistentes são fatais. Demonstrou-se, na verdade, que algumas infecções virais persistentes são causadas por vírus convencionais. Por exemplo, o vírus do sarampo é responsável por uma forma rara de panencefalite subaguda esclerosante. Vários anos após causar o sarampo, uma infecção viral persistente é aparentemente distinta de uma infecção viral latente, porque na maior parte dos casos os vírus infecciosos são detectados gradualmente por um longo período em vez de aparecer repentinamente. Prions. Um número pequeno de doenças infecciosas é causada por prions. Em 1982, o neurobiologista norte-americano Stanley sugeriu que proteínas infecciosas teriam sido a causa de uma doença neurológica em ovelhas, denominada SCLAP. A infectividade do tecido cerebral contaminado por SCLAP é reduzida após o tratamento com proteáses, mas não por tratamento com radiação, sugerindo que o agente infeccioso seja puramente uma proteína. Prussiner cunhou o nome prion da expressão proteinaceous infections, particle proteína proteica infecciosa. Atualmente existem 9 doenças animais incluídas nessa categoria, entre elas a doença da vaca louca, que surgiu nos rebanhos da Grã-Bretanha em 1987. Todas as doenças neurológicas denominadas a encefalopatias espongiformes devido ao desenvolvimento de grandes váculos do cérebro. As doenças humanas são curu, doença de Creutzfeldt, síndrome digestiva e insônia familiar fatal. Essas doenças se manifestam em membros da mesma família, o que indica uma possível causa genética. Entretanto, não podem ser puramente herdadas, já que a doença da vaca louca surgiu em gado alimentado com ração feita com carne de ovelha contaminadas com SCLAP, e a nova variante foi transmitida aos seres humanos pela ingestão de carne bovina mal cozida. Além disso, o CGD foi transmitida por tecido nervoso transplantado e por instrumentos cirúrgicos contaminados. Essas doenças são causadas por uma glicoproteína normal do hospedeiro denominada PRPC, de proteína prion celular, que é convertida de uma forma infecciosa denominada PRPSC, de proteína SCLAP. O gene que codifica para a proteína PRPC se localiza no cromossomo 20 em seres humanos. Evidências recentes sugerem que a proteína esteja envolvida na regulação da morte celular. Uma hipótese para explicar como um grande infeccioso que não possui ácido nucleico pode se replicar é a apresentação na figura. A causa real do dano celular não é conhecida. Os fragmentos das moléculas de PRP se acumulam no cérebro, formando placas. Essas placas são usadas para diagnósticos post-mortem, mas não parecem ser a causa do dano celular. Vírus de plantas e viroides. Os vírus de plantas se parecem em muitos aspectos com os vírus animais. Os vírus de plantas são morfologicamente similares aos vírus animais e possuem ácidos nucleicos semelhantes. De fato, alguns vírus de plantas podem se multiplicar dentro de células de insetos. Esses vírus causam muitas doenças em culturas de grãos economicamente importantes como feijão, milho e cana-de-açúcar, e na batata. Os vírus podem causar mudança de coloração, crescimento deformado, definhamento e interrupção do crescimento de plantas hospedeiras. Alguns hospedeiros permanecem sem sintomas e atuam somente como reservatórios da infecção. As células vegetais normalmente são protegidas das doenças pela parte celular impermeável.
Os vírus devem entrar através de abrações ou ser introduzidos justamente com parasitas de plantas, como os nematóides, os fungos e, mais frequentemente, os insetos que sugam a seiva da planta. O pólen ou as sementes de uma planta infectada podem disseminar a infecção para outras plantas. Em laboratórios, os vírus de plantas são cultivados em protoplastos e em culturas de células e insetos. Algumas doenças de plantas são causadas por viroides, pedaços pequenos de RNA com cerca de 300 a 400 nucleotídeos, somente e sem qualquer envoltório proteico. Os nucleotídeos, em geral, são pareados internamente de forma que a molécula possui uma estrutura tridimensional fechada e dobrada, o que provavelmente protege do ataque de enzimas celulares. Esse RNA não codifica para nenhuma proteína. Até agora, os viroides têm sido identificados como patógenos exclusivos de plantas. Infecções por viroides, como o viroide do tubérculo afilado da batata, resultam em perdas anuais de milhões de dólares em danos causados às lavouras. Pesquisas atuais revelaram similaridades entre as consequências de base dos viroides e dos introns. Recorde do capítulo 8, que introns são sequências do material genético que não codificam polipídios. Essas observações têm conduzido à hipótese de que os viroides teriam evoluído dos introns, levando à especulação de que no fundo pesquisadores poderiam vir a descobrir viroides animais.